Tudo bem, gente? Eu sou Fábio Dabadia, professor da disciplina Fotojornalismo do curso de jornalismo da Universidade Federal do Tocantins. Estamos discutindo as obras dos grandes fotógrafos do mundo. Quem são os grandes fotógrafos conforme o recorte que nós fizemos? Há muitos grandes fotógrafos, então a gente escolheu alguns. Não significa que não tenham outros grandes, importantes fotógrafos, mas o nosso recorte, infelizmente, teve que selecionar alguns. E entre esses, gente, eu vou falar de uma obra de uma fotógrafa, Vivian Maier. Ela nasceu na França, foi para os Estados Unidos e cresceu nos Estados Unidos. E a obra dela, gente, ela só foi descoberta póstumamente. Após a morte dela, é que as pessoas tiveram acesso à obra dela. Até porque, gente, ela não teve nenhuma glória em vida, em parte talvez porque ela não tenha tentado se impor como fotógrafa. Ela era uma babá, ela prestava serviços em casas de famílias de classe média nos Estados Unidos e ela era obsessiva por fotografia. A Vivian Maier, ela era uma acumuladora de muitas coisas e ela era principalmente uma acumuladora compulsiva de imagens. Então, assim, era uma obsessão. E ela fez tantas fotografias que quando o material dela foi descoberto, eles verificaram ali cerca de 170 mil negativos. Então, é material demais. Esse material ele ficou escondido, esquecido, até que um dia uma dessas pessoas que compra coisas velhas para vender em feiras, ele foi a um leilão e estava se leiloando ali uma caixa de negativos. Ele foi o único que se interessou, ele comprou. E quando ele foi ver as fotografias, ele levou um susto. Puxa! Que fotografias interessantes, do que se trata? E aí então ele se aprofundou na pesquisa sobre aquele material, até que ele chegou à autora dessas fotografias, que era essa pessoa fascinante, a Vivian Maier. Ela fotografou nos anos 50, 60, 70, 80, e o material que ela fotografava era o ser humano era o interesse dela em todas as suas variáveis e possibilidades. Então ela tinha uma câmera Rolleiflex, aquela que aparentemente tem duas lentes, né? Você olha de cima para baixo, você vê o objeto, o motivo que você vai fotografar, e a câmera fotografa pela lente, pela segunda lente. Era essa câmera. Essa câmera facilitava muito porque, assim, como ela estava no pescoço e ela não precisava de fazer o foco olhando, né, diretamente como a gente faz nas câmeras tradicionais, as pessoas não percebiam muito que estavam sendo fotografadas. Então, ela fazia a festa da fotografia, e saía fotografando pessoas pelas ruas das cidades norte-americanas onde ela viveu. O material dela foi descoberto recentemente e olha que interessante, o rapaz que comprou os negativos das fotos dela, ele percebeu que era algo muito grande, era algo muito importante. E ele foi ao Museu de Arte Moderna de Nova York e falou: gente, eu estou com material fotográfico que é muito especial, eu gostaria de doar para o museu. O museu não aceitou. E aí ele mesmo começou uma divulgação das fotos dela. E aí ele fez uma exposição, as pessoas ficaram chocadas com a beleza, com o aspecto humano, o aspecto artístico que essas fotografias demonstravam. Infelizmente, a Vivian Maier não pôde conhecer a glória desse trabalho fantástico que ela fez.
Ela não teve qualquer reconhecimento. Ela era considerada uma moça excêntrica, acumuladora de jornais, de recibos. Ela acumulava muita coisa. Mas essa acumulação dela de fotografias, com essa acumulação de fotografias, ela deixou para a humanidade um dos materiais fotográficos mais ricos, mais lindos, mais poéticos. Então, se você perguntasse para mim, professor, qual é, na sua opinião, o maior fotógrafo de todos os tempos, eu votaria na Vivian Maier, por essa produção fantástica, e talvez ela tenha sido tão grande por não ter pretensão de ser grande. E como não teve pretensão, ela atingiu esse estágio de profissionalismo que ela se autodeterminou, que grandes fotógrafos que estudam, que tiveram formação excelente nas melhores escolas, nos melhores museus, jamais atingiram. Então, Vivian Maier é uma grande fotógrafa, é alguém em quem você pode se inspirar para fazer fotos que a gente diz humanas. O que são fotos humanas? São aquelas fotos que mostram o ser humano em todas as possibilidades, na alegria, na tristeza, na riqueza, na pobreza, na aflição, vivendo a vida. É isso que a fotografia de Vivian Maier nos conta. Um abraço para vocês.